Bom dia, eu sou a Kathleen, sou escritora, moradora aqui de Suzano, sou mãe de aluno que estuda aqui na escola também. E além de tudo isso, talvez alguns de vocês lembrem de mim, porque eu já trabalhei no Fiverr, então conheço algumas carinhas aqui que passaram por lá. Eu sou formada como biomédica e há 4 anos eu trabalhei na área, em hospitais. E o ano passado eu saí do hospital e comecei a trabalhar somente com a escrita, porque eu também escrevo romances. Então esse projeto aqui hoje, eu já estive na escola uma outra vez para a gente fazer uma oficina de escrita, que foi super legal, com turmas de todas as séries. E o projeto de hoje é sobre um dos meus livros, que é o primeiro livro que eu escrevi, que é um romance adolescente, onde um dos personagens ele passa por uma questão emocional e aí ele acaba tendo problemas com o alcoolismo. Então essa palestra é por conta da Lei Paulo Gustavo, que o meu livro foi contemplado nessa lei. E aí a gente está transformando esse livro em roteiro para cinema e transformando ele em audiobook. Então a partir do mês que vem ele vai estar de graça lá no meu site para vocês escutarem o livro. Sem pagar nada, então depois eu passo para os professores e aí vocês podem clicar lá no link e ouvir a história, né? Se quiserem ler também, ele está na Amazon. Eu não tenho ele em físico no momento, senão eu deixaria um aqui na escola, mas como eu fiz ele em 2022, eu não tenho mais. Mas ele tem e-book na Amazon e vai ter audiobook de graça, tá? Eu, como vocês, fui estudante de ensino médio fundamental em escola pública, eu estudei no Carlos Monteiro. E quando eu estudava lá, um professor, quando eu estava ali no ensino médio, falou assim: por que você não se inscreve no concurso de escrita que tem, que na época tinha no Diário de Suzano? Eu falei, mas eu não sei se eu sei escrever bem. Ele falou, não, você escreve muito bem, você sempre vai bem nas aulas de português, nas redações, né? Aí eu escrevi um conto e uma crônica. E esse conto e essa crônica foram premiados naquele ano como o primeiro lugar de toda a região de Suzano. E aí eu peguei e falei assim, nossa, eu não sabia que eu sabia escrever, mas se gostaram é porque estava bom, né? E aí eu trabalhava com teatro, na época eu fazia teatro, eu gostava muito da área de artes. Parei por um tempo, fiz faculdade, fui funcionária pública, tive meus filhos. E aí, quando começou a pandemia, eu comecei a escrever o meu primeiro livro por causa que eu trabalhava num hospital de campanha e estava todo mundo, preso em casa e eu ficava a madrugada inteira acordada no trabalho, não podia dormir. Aí eu falei, vou fazer alguma coisa, vou escrever. Comecei a escrever o meu romance e aí nasceu o meu primeiro livro, que é sobre esse livro que ela vai falar hoje um pouco sobre a história do personagem, né? Então, uma coisa que eu acho legal, assim, compartilhar com vocês aqui, é que algumas coisas a gente desenvolve na escola e depois de muitos anos vai aparecer. E aí, o meu sonho de ser escritora, que começou ali quando eu estava no ensino médio, e um professor notou e percebeu que eu tinha habilidade para aquilo, surgiu depois de muitos anos, e agora eu já tenho 10 livros publicados, e 3 deles em formato físico, inclusive um deles está aqui na biblioteca da escola, que é um livro sobre o Natal. Então, os sonhos de vocês podem ser possíveis e eu espero que vocês gostem muito da palestra que vai ser dada pela psicóloga Joanita. Bom dia. Bom dia. Vocês já assistiram alguma palestra dada por algum psicólogo? Não? Tá bom. Então vamos lá, tá? Acho que eu quero fazer uma coisa um pouco mais leve, não entrar diretamente numa temática pesada, né? Então eu trouxe primeiro algumas imagens pra gente olhar e depois vocês vão entender por que eu trouxe as imagens, né? Às vezes fala assim, pra que imagens sobre nada se a gente vai falar de emoções e de dependência? Então eu vou pedir para que vocês olhem as imagens e me digam a primeira coisa que vocês veem em cada imagem que eu passar. Oi? Fala alto. Um olho fora do lugar. Quem tá vendo outra coisa? Só um minutinho. Uma pessoa jovem ou velha? Jovem olhando para a paisagem. Quem mais?
Todo mundo vê só uma jovem? Alguém vê mais alguma coisa além de uma moça? Uma velha? Tá. Quem vê uma idosa? Quem vê uma idosa? Uhum. Quem vê as duas? Tá. Depois eu mostro de novo se vocês quiserem olhar para pensar. Mas aqui tem duas imagens. Uma moça olhando para lá e uma idosa olhando para cá. Tá bom? Tá? Aonde? Depois a gente até manda os slides ou alguma coisa para vocês ficarem olhando, tá? Mas não tem problema, não significa que ninguém tem nenhum problema psicológico porque vê uma ou não vê a outra, tá? É só uma questão de foco, tá? Vamos lá. Ai, Cat, muda aqui. E aqui, esse homem está olhando para frente ou ele está de perfil? Viu? Os dois, né? Mas a gente vê de vez em quando ele olhando de perfil, de vez em quando parece que ele está olhando para frente, né? Com metade do rosto. Isso, pode passar aí, Cat. A próxima. E aí, vocês veem o que nessa imagem? O velho. O cachorro. Tá bom? Vou passar. E agora? Tem quantas imagens? Né? Tem um homem tocando um trompete, é isso? Um saxofone e também tem um rosto de mulher, não é? E aí? E aí, alguém consegue ler o que está escrito? Isso, eu vi que conseguiram ler. Todo mundo conseguiu ler? Mas tá tudo embaralhado. Por que vocês conseguiram ler de cara? Tá, tira. Vai deixar em branco. Por que eu trouxe essas imagens, né? Vamos ver. Vocês olharam as figuras que dava para ver várias coisas dependendo do foco que a gente dá. E as letras ali embaralhadas a gente conseguiu organizar e ler. E quando você vê letras assim embaralhadas, se você tiver extraído, você lê sem perceber que ela está embaralhada. Só depois que você fala, nossa, tá tudo errado. Por quê? Né? Isso porque, antes de falar de emoções do nosso sistema psíquico, eu quero fazer um paralelo com o sistema nervoso central, o cérebro. Então, tudo isso que vocês foram vendo, foram sendo organizados ali pelo cérebro de vocês. As imagens, né? A gente tem a nossa primeira visão, as imagens a gente traz da psicologia da Gestalt, que é uma psicologia que trabalha com figura e fundo. Então, quando você olha para uma imagem, você olha ou para a figura, que é aquilo que está mais para frente, ou você olha para o fundo, que é aquilo que está mais atrás. Cada um desses vai te dar uma imagem diferente, né? Então, aquela imagem do sax, por exemplo, se você olha para a sombra, que é o escuro, né? Que é o fundo, você via o homem tocando sax. Se você olha para frente, que é a parte clara, você via o rosto de uma mulher. E a gente faz isso o tempo todo na vida sem prestar atenção. Tanto com imagens, quanto com situações, que a gente também muitas vezes olha só para uma parte da situação, não olha para o todo. Na parte das letras embaralhadas, o sistema nervoso, ele sempre organiza. O sistema nervoso central, ele atua para manter a vida, para organizar a vida, para manter a saúde, para também economia de energia. Sabe o nosso celular, o nosso computador que fica em stand-by? O sistema nervoso também trabalha para economizar energia. Porque a energia é o que a gente usa para viver. Então, ele trabalha em regime de vamos economizar, se precisar eu dou um jeitinho para economizar. E aí ele organiza aquilo para que a gente consiga lidar com as coisas. Então, quando o cérebro vê, quando o meu olho vê uma frase toda embaralhada, o meu sistema nervoso central, que já é eu já sou alfabetizada, ele organiza a frase e eu entendo, imediatamente. Assim como quando a gente olha, por exemplo, para o céu e fica vendo as nuvens, começamos a ver rostos, né? Eu vejo, às vezes, manchas no chão e eu vejo imagens naquilo. Por quê? Porque o meu sistema nervoso, ele vai tentar organizar para eu entender. Ele quer sempre fazer eu entender o que está acontecendo no mundo. Então, ele vai dar um jeito de trazer alguma coisa que faça sentido para mim. Então, eu olho um monte de nuvem misturada e eu desenho uma imagem ali, porque o meu sistema nervoso quer me fazer entender, compreender, e não ficar vendo coisas sem sentido. Por que eu estou falando disso? Né? Porque a gente vai estar falando agora do nosso sistema psíquico, do nosso aparelho psíquico, que é o que trata das emoções.
Então, o sistema nervoso central cuida da parte fisiológica, ele cuida do meu corpo, ele mantém a minha vida, a minha saúde, né? Tanto que, só para dar um pequeno exemplo antes de falar das emoções, se você estiver andando na rua e aí um pitbull escapa de dentro de uma casa, imediatamente a sua mente, o seu cérebro vai entender que você precisa fugir para não morrer. Aí a gente entra naquele modo de fuga, porque assim, quando tem um perigo, ou eu vou para a luta ou para a fuga. Né? Então, imediatamente eu recebo uma carga de adrenalina que me dá energia para conseguir fugir. E aí eu falo, nossa, corri tão rápido que eu não sabia que eu conseguiria correr tão rápido. Por quê? Porque eu recebi uma informação de que, opa, pode morrer. E aí o sistema nervoso vai tentar proteger a minha vida, vai me dar uma carga de adrenalina para eu ter muito mais velocidade. Só que aí eu vou correr e vou ficar quente, né? Porque respiro mais rápido, sangue corre mais rápido e meu corpo superaquece. E aí o meu sistema simpático, ele produziu adrenalina para eu fugir, mas aí, se eu ficar muito quente, para o meu organismo isso não é bom. A gente não pode passar dos 36 graus e meio que já entra em febre, né? 37. Então o sistema nervoso parasimpático pensa, não posso esquentar muito, não pode deixar esquentar muito que ela vai ficar doente, ou ele vai ficar doente. Então ele vai produzir, vai ativar as glândulas sudoríparas, vai produzir o quê? Suor. Porque o suor refresca e esfria a minha pele. Então o sistema nervoso está ali, atuando. Ele esquenta meu corpo porque eu estou correndo para fugir do cachorro, mas ele também esfria meu corpo para eu não ficar doente. Ele vai trabalhar o tempo todo assim. Tanto que quando a gente começar a falar de dependências químicas, por exemplo, o sistema nervoso trabalha para economia de energia e eu produzo química para tudo na vida, né? Minhas glândulas produzem química para qualquer coisa. Meu corpo vai produzindo tudo aquilo que eu preciso para me sentir bem, para ficar alegre, para ter energia, para ter prazeres na vida. Tudo isso é produzido por mim mesmo. Se eu começo a ingerir de forma abusiva substâncias que me dê essa sensação, o que meu sistema nervoso que trabalha com economia de energia vai pensar? Não, eu não preciso produzir, porque você está consumindo. Né? Se você está consumindo em exagero, o seu corpo vai parando de funcionar, vai parando de produzir, porque ele vai economizar energia. Só que aí, o que você consome externamente não vai te dar para sempre aquela sensação. Cada vez que passa, você vai ficar sem nada, porque você não está produzindo. Mas eu só me adiantei um pouquinho. Então, o nosso aparelho físico do cérebro, né, que é o sistema nervoso central, produz tudo isso que eu falei para manter a vida e a saúde do corpo. E aí a gente tem um outro aparelho, que é o aparelho psíquico, que cuida da nossa parte emocional. Então a gente acha que nós somos só a consciência, né? E não. Quem governa a nossa vida, as nossas emoções, na realidade, quem governa as nossas atitudes, os nossos comportamentos, não é a consciência. Eu acho muitas vezes que eu decido, que eu tomo decisões, que eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu sou comandado por um sistema muito, muito arcaico e muito escondido, que é o meu inconsciente pessoal. Então eu tenho a minha consciência, né? E aí é um aparelho psíquico só para dar uma... Não vou dar uma aula de psicologia, que vai ficar chato, tá? Mas eu tenho a minha consciência, eu tô falando com vocês aqui. Então, o meu ego, que é, digamos assim, o gerente da minha consciência, aquele que comanda, ele está aqui prestando atenção em vocês, o de vocês prestando atenção em mim, e conscientemente, tudo aquilo que eu estou vendo, ouvindo, sentindo, percebendo, está na minha consciência. Agora, no momento, por exemplo, a minha filha que está lá atrás, ela está no meu inconsciente, eu não estou vendo, se eu não vejo, não existe. Então, não está na minha consciência. Mas, tudo aquilo que eu percebo, mesmo que eu não preste atenção... eu estou ouvindo barulho lá fora da galera, às vezes o barulho na rua, alguma coisa que está acontecendo e eu não estou prestando atenção, mas está sendo registrado, tudo isso fica gravado. Então, no meu consciente só está aquilo que eu estou vendo agora. Você está fazendo uma pergunta? Tá, que eu estou vendo um dedinho assim, só de falar. Tá, vamos lá. Olha, é uma pergunta legal. Eu vou falar um pouquinho mais, depois você me lembra da pergunta dele? Tá? Eu volto, tá bom? E acho que falando até da parte mais pra frente, você vai entendendo. Então, minha consciência é aquilo que eu tô registrando agora, hoje. Então, tá, a palavra consciência, eu tenho ciência do que está acontecendo. Eu estou ciente, eu estou percebendo com todos os meus sentidos. Mesmo que eu não preste atenção naquilo, né? A gente, muitas vezes, vocês já tiveram experiência de sair de casa para vir para a escola e vir tão distraidamente pensando em alguma coisa que você nem percebeu o caminho? Quando chegou na escola, fala, nossa, eu já cheguei, eu nem me vi caminhando. Mas uma parte da minha consciência,
estava ali prestando atenção no caminho. Se tinha um carro, eu parei para o carro passar, eu olhei para os dois lados, mas eu não estava, eu estava distraída, mas uma parte da minha consciência, da minha atenção estava focada. Isso é a minha consciência. Agora, no meu inconsciente pessoal, não está registrado só o que eu estou vendo agora. Está registrado tudo que eu vivi desde o útero da minha mãe. Fui concebido, comecei a ser gerado, né? O sistema nervoso central começa primeiro, já começa a existir ali um sistema nervoso que coordena, inclusive, a própria criação do bebê, ele também participa disso. E aí vai tendo registros. Então, tudo aquilo que eu vivi lá dentro da barriga da minha mãe, eu não tenho lembrança disso, mas eu tenho registro disso, não está perdido. Tudo aquilo que eu vivo fica registrado, guardado. É um HD gigantesco, né? Que guarda tudo. Então, mesmo as coisas que eu não lembro ou que eu não prestei muita atenção, eu tô aqui conversando com vocês, mas pela minha visão periférica, eu tô vendo ele ali na porta, a minha audição tá vendo lá fora, tá ouvindo lá fora. Eu posso não estar prestando atenção nisso, mas isso está sendo registrado. Se daqui a algum tempo eu fosse submetida, por exemplo, a uma hipnose para saber o que aconteceu nesse momento, eu me lembraria de coisas que eu não estou prestando atenção. Mas está sendo registrado. Então, nada se perde. Tudo aquilo que vocês vivem, de bom, de ruim, não se perde. Fica registrado no inconsciente, até porque a nossa consciência não tem espaço para ficar o tempo todo com tudo. Tudo que eu vivi não dá, não tem, né? O HD aqui da consciência não tem espaço. Quando a gente dorme, o nosso sistema nervoso central organiza as memórias também, né? Aquilo que não precisa, aquilo que precisa. E quando eu preciso de uma memória, ela vem, né? Ah, eu preciso lembrar de alguma coisa. Aí ela vem. Ela é retirada de uma gavetinha, tchu, e muita coisa vem sem que eu chame por ela. Então, quanto maior é a carga de emoção daquilo que eu vivi, que a gente chama de carga afetiva, mais força ela tem no inconsciente e mais ela vai vir à tona mesmo que eu não queira. Então, vem o tempo todo e acaba produzindo emoções, sensações, que depois eu vou explicar um pouco mais à frente. Então, esse é o meu inconsciente pessoal, que já é muito grande. Fora isso, só para falar, porque eu não vou entrar nessa parte que é muito complicada, eu também tenho um outro inconsciente, que é o coletivo. Porque o pessoal fala de tudo aquilo que eu vivi. O outro, que é o inconsciente coletivo, eu estou imersa nele porque é um inconsciente da humanidade. Então, tudo que um ser humano viveu, pensou, sentiu, ou vive, pensa e sente, eu tenho acesso. Mas não é assim, eu lembro, eu sei o que as pessoas fizeram, eu sinto o que as pessoas fizeram. Não é uma coisa consciente, mas eu tenho acesso, tá? Mas aí eu precisaria de uma aula de psicologia para poder explicar para vocês. Então, só para dar uma ideia de consciente e inconsciente para vocês. Se a gente vê um iceberg lá no meio do oceano, a pontinha que fica de fora é a nossa consciência, aquilo que está na luz, é o que eu estou percebendo. Se eu for olhar um iceberg que lá para baixo ele tem 100 quilômetros, por exemplo, de profundidade, é o meu inconsciente, de tão grande que ele é. Tem coisa demais. E se eu for olhar para o oceano, ele seria o inconsciente da humanidade, que eu estou imersa dentro dele. Ou seja, é muito maior, mas também me influencia. A gente é influenciado e a gente também influencia as outras pessoas, sem dizer nada. Porque a gente troca o tempo todo mensagens a partir dos pensamentos, dos sentimentos, mesmo que nós não percebamos. A gente percebe isso assim de forma mais sutil quando você, por exemplo, chega num lugar e ninguém fala nada, tá todo mundo conversando muito bem, mas você sente que tem alguma coisa errada ali. De repente ali tem um ambiente de muita raiva, de muita... E aí você fala, nossa, eu me incomodei, alguma coisa tá estranha aqui. Eu tô recebendo informações inconscientes. É que nós não somos educados, né? O povo ocidental não é educado para prestar atenção nas informações que chegam de forma subjetivas. A gente só acredita, ou somos ensinados a acreditar só naquilo que a razão explica, tá? Então vamos lá. O que isso tudo tem a ver com álcool e outras dependências, né? Álcool e outras drogas? Eu trouxe tudo isso porque quando a gente fala de dependência química, né? De vícios e de dependência emocional, os conteúdos são... Na grande maioria das vezes, a maioria deles são conteúdos emocionais, desconhecidos, e a decisão não é consciente. A pessoa pode até achar que é ela que gosta, mas não é uma decisão consciente. Ela é mobilizada por alguma coisa que ela não sabe. E aí, se a gente fala de dependência, eu fui até procurar colocar a explicação do próprio dicionário sobre dependência. A dependência é um estado de submissão. O que é submissão? De estar sujeito, de obedecer a algo que eu não consigo dizer não. Mesmo que eu não perceba que eu estou sendo levado, eu sou submisso,
Se eu sou dependente de alguma coisa, eu estou submisso a essa alguma coisa. Se eu sou dependente emocional de alguma pessoa, eu estou submissa a essa pessoa. É uma espécie de escravidão, mesmo que eu não preste atenção nisso, que eu não saiba como que isso funciona. Pode passar. E aí, não temos só álcool e drogas ilícitas de vícios e de dependência. O álcool é uma delas, né? E aí, como eu falei sobre a questão do que eu produzo, do que eu consumo, meu organismo para de produzir, tanto o álcool quanto os remédios e outras drogas lícitas e ilícitas. Se eu produzo aquilo de forma abusiva, o meu corpo vai parar de produzir porque eu estou consumindo. Então, o álcool ele dá uma sensação falsa de euforia, porque ele tem, né, energia, ele tem glicose, então ele dá uma sensação de alegria, de desinibição, de euforia, mas ele é uma droga, e álcool é droga, mesmo que não seja ilegal, ele é uma droga altamente depressora. Quando passa o efeito, o sistema nervoso central deprime. Ele entra com sintomas de depressão. E aí, o que a pessoa precisa? Ela fica se sentindo mal e ela vai consumir um pouco mais para ficar de novo alegre. Mas vai passar o efeito e novamente ele vai deprimir. E quanto mais ele consome, menos o organismo dele vai produzir serotonina, noradrenalina, que são substâncias que nos fazem sentir bem. Então vai aumentando a necessidade de consumir cada vez mais. As medicações também, porque quando se fala de droga, as medicações, mesmo aquelas receitadas pelo médico, também são drogas e também produzem dependência. Quantas pessoas só dormem se tomar remédio? Quantas pessoas só conseguem ficar tranquilas se tomarem remédio? As pessoas vão se viciando em remédio até para dor de cabeça, né? A pessoa se vicia e aí todo dia tem que tomar. E aí o corpo não produz mais, porque o nosso corpo produz analgésico natural. Então se eu estou com uma dor de cabeça, dependendo da intensidade dela, o meu corpo também vai trabalhar para aliviar aquilo. Mas se eu tomo remédio cada vez que a minha cabeça dá uma pontadinha, meu corpo não vai produzir mais, eu estou consumindo, para que ele vai gastar? E se você parar, dependendo do estágio que você esteja na dependência, você vai sentir muita dor. Você vai precisar de um acompanhamento médico para conseguir sair dessa dependência. Porque demanda um tempo para o corpo voltar ao normal. E aí a gente tem a dependência de outras drogas. Você. Sim e não. Eu vou falar lá pra frente de dependência e aí eu respondo. Tem 2 perguntas, viu, Cat? Me lembra. Tá? Só pra eu não me perder na minha linha de pensamento. Tá? Alimentos. Então, tem muita gente que é dependente de comida, de alimentos. A pessoa não consegue, come compulsivamente um tipo de comida ou todos os tipos de comida. Existe a compulsão alimentar, que é uma dependência do alimento. E aí depois eu vou falar o porquê de tudo isso, tá? Dependência de compras, né? Quem nunca, né? Mas gostar de fazer compras é uma coisa. Não resistir, fazer compras o tempo todo é outra. A pessoa compra sem necessidade, sem ter o dinheiro e não consegue parar. É uma dependência, uma necessidade de fazer compras. As pessoas se endividam, né? Ficam no sufoco porque precisa comprar. Não vai usar nunca aquilo, mas precisa comprar. Só se alivia quando compra. Acabou de comprar, parou o bem-estar da compra, já precisa comprar de novo. É igual o álcool, é igual a comida, é igual às outras drogas. Dependência de sexo, a mesma coisa. Dependência de trabalho. A gente tem quantos workaholics aí? Pessoas que não conseguem parar de trabalhar. Pessoas que adoecem, que vão parar no hospital porque não conseguem parar de trabalhar. A dependência das telas, né? Que é muito comum hoje. Celular, computador, jogos, que a pessoa não consegue. Se fica sem o computador, se fica sem o celular, começa a ficar mal. Precisa daquilo, precisa da tela. E a dependência emocional. Tá? Que é a outra dependência. Então, só para fechar um pouco do álcool, que eu preciso responder as 2 perguntas, o álcool ele é considerado droga, apesar de não ser ilegal, porque ele produz uma resposta muito rápida. Você toma e já sente, né? Isso é a resposta rápida. Você bebe e você já sente algo muito intenso, né? Cada pessoa tem o seu nível de sensibilidade, mas a pessoa tem sensações de prazer, ela se sente mais desinibida. Então eu bebo para não ficar tímido, né? Para conseguir me comunicar melhor, para não ter vergonha de chegar na menina ou no menino, para poder não ter vergonha de dançar lá numa festa. Então eu vou beber por alguma coisa e esse efeito vai ter um tempo, um pico, ele chega no máximo, depois ele cai, né? Aquele efeito vai passar e eu vou precisar de mais. Mas o álcool, apesar de dar euforia e alegria, ele é uma droga que traz depressão.
o uso abusivo de álcool leva à depressão grave, profunda, porque o sistema nervoso vai parando de produzir serotonina, noradrenalina, e essa pessoa vai ficando cada vez mais apática. Ela só fica alegre se ela consumir álcool, senão ela não fica, não consegue. E também altera a pessoa emotivamente, então tudo aquilo que eu escondo de mim e do mundo vem à tona. Aí as pessoas falam assim, eu só falei isso porque eu estava bêbada. Ou eu só fiz isso porque eu estava bêbada. O álcool, ele desinibe. Então, aquilo que eu não tinha coragem de falar para o outro, eu vou falar, porque desinibe. Aquilo que eu não tinha coragem de fazer, eu vou fazer, porque tira o meu senso moral. Então, ele traz à tona, pode passar, Cat, ele traz à tona tudo aquilo que eu escondo de mim e do outro. Que é o que a gente chama na psicologia da sombra, aquilo que eu não conheço sobre mim, ou aquilo que eu não aceito sobre mim, ou aquilo que me ensinaram que não é legal sobre mim, eu escondo, eu reprimo, fica lá no meu inconsciente, mas se eu tiver sob efeito de qualquer droga, essa força de repressão, ela fica frágil, e aí vem à tona aquilo que eu não quero que apareça e aparece, tá? Fora isso, fisicamente, o álcool traz alguns danos, algumas doenças, eu coloquei uma lista aí, desde problema no fígado, isso estou falando de uso abusivo, tá? Desde problema no fígado, a cirrose, a hepática alcoólica, algumas formas de câncer, algumas doenças cardiovasculares. Na sexualidade também traz disfunção erétil por conta da questão do fluxo sanguíneo. Então, fisicamente, o uso abusivo de qualquer droga vai causar mal à saúde, porque o seu corpo já produz tudo que você precisa, e se você exagera no uso de alguma coisa, ele vai ter algum problema de saúde. Pode passar. Tá? Então, vocês estão na fase da adolescência, e aí a gente está falando de adolescência e uso de álcool ou de alguma dependência. A adolescência, a palavra adolecer, significa que está num processo de crescimento, de desenvolvimento e num processo ainda de encontrar uma identidade própria, né? E qual que é a maior angústia do adolescente? É não saber de fato quem é, quem eu sou, o que eu gosto. E aí vem aquela pergunta muitas vezes dos adultos, o que você vai ser quando crescer? E eu não tenho a menor ideia do que eu quero, isso gera angústia. Aí um outro colega fala que já sabe o que quer ser na vida e eu não tenho a menor ideia, e eu fico achando que eu sou estranha e fico no desespero. E aí esse desespero me traz ansiedades, angústias, e muitas vezes eu recorro ao uso de alguma coisa para aliviar aquela minha sensação. Eu não consigo me sentir igual, tem os grupinhos, eu quero fazer parte, mas eu não sou igual e eu preciso ser igual, e tudo isso gera muito tormento. A gente quer ser, quer pertencer, quer ser igual, quer ser aceito do jeito que a gente é, mas não aceito, a gente quer se modificar para ser aceito pelo outro. Aí eu tenho um segredinho para vocês, né? Na psicologia a gente aprende que nós nunca estamos prontos, nós somos um eterno vir a ser. O ser humano só está pronto quando ele morre. Você está em constante transformação a vida toda. Então, eu não sei o que eu quero ser quando eu crescer. Vocês têm 15, 16, 17, 18 anos. Problema nenhum de não saber. Às vezes, com 30, 40, 50, a gente ainda não sabe. Até porque eu não preciso decidir algo para ser para o resto da minha vida. A vida exige que eu faça mudanças. Eu posso ser uma coisa hoje, outra amanhã. Não interessa. Mas esse peso de eu ter que saber quem eu sou, de ter que saber o que eu quero fazer, de ter que ser igual, me causa angústias. E aí as angústias vão vir, eu vou falar lá do inconsciente, vou falar dos sonhos, como ele perguntou, vou falar da dependência, como ela falou. Tudo isso que eu já vivi na minha vida, com todas essas angústias que a adolescência traz, muitas vezes vem à tona de forma tão agressiva que eu não sei o que fazer com aquilo. Eu não sei o que fazer porque as transformações que a gente já vive no corpo, né? Vocês crescem muito rápido e aí não tem uma familiaridade com esse novo corpo que está surgindo, com aquilo que a sociedade fica esperando de vocês, com a forma como vocês são tratados, tudo isso junto com o que eu já vivi na minha infância inteira, desde o útero da minha mãe, com coisas que eu nem lembro, com aquilo que esperam de mim, com aquilo que eu quero ser e que não consigo ser, tudo isso vai me trazer muita ansiedade, muita angústia, e que muitas vezes a dependência do álcool é um alívio para aquilo, é um falso alívio para aquilo, né? E porque nessa fase é a fase que a gente tem muita sensação de vazio, de falta de sentido. Eu não tenho a menor ideia, do porquê que eu estou aqui, do que vai ser amanhã, do que vai ser meu futuro. Como que eu vou ser, se eu perguntar assim, como que você se imagina aos 20 anos de idade? Eu tenho expectativas, eu quero ser igual
um blogueiro, eu quero ser igual a um artista, eu quero ser igual a um jogador, eu quero ser igual a uma pessoa, mas eu não tenho ideia. Então isso me traz sensações muito negativas e que eu muitas vezes busco alívio através de alguma dependência. Aí você muda aí, eu mudo aqui, tá? Então vamos lá. A dependência química e alcoólica é uma coisa e a dependência emocional é o seguinte. Por que eu fico dependente emocionalmente de alguém, né? Porque eu não tenho segurança em mim mesmo e eu não valorizo a mim mesma de forma suficiente. Eu não tenho uma validação pessoal, então eu projeto isso em alguém. Então se eu preciso, por exemplo, se eu tenho medo de ser abandonado, se é uma criança que cresceu com risco de ser abandonada ali naquela família, ou se sentindo rejeitado, negligenciado, abandonado, eu vou buscar alguém com quem eu ache que essa pessoa vai cuidar de mim. Essa pessoa é importante, eu vou ser importante para essa pessoa, eu nunca vou ser abandonada por ela. E aí eu fico dependendo dessa pessoa para respirar. E quanto mais, muitas vezes, essa pessoa me maltrata, e aí a pessoa maltrata, depois ela vem e adula, dá um beijinho, eu fico dependente daquilo, porque sem aquilo, sem aquele agrado, eu não me sinto nada, eu não sou ninguém. Então a pessoa precisa de aprovação, ela busca por aprovação porque ela se sente vulnerável, a opinião dos outros é muito importante. Vamos pensar que muitas vezes isso começa na infância, quando por algum motivo a criança não se sente acolhida, cuidada ou protegida pela família. E às vezes a família não está fazendo nada de errado. A família só não dá conta de tudo o tempo todo, porque pai e mãe têm seus defeitos também e tem as suas falhas. Mas vamos pensar numa criança, por exemplo, quando chega um irmãozinho. A criança é pequenininha, chega o irmãozinho e aí ela acha que toda a atenção vai para aquele irmão, mesmo que um bebê precise de toda a atenção. Essa criança, muitas vezes, já começa a desenvolver ali naquele momento a sensação de que eu não sou importante. E se algumas coisas na vida vai acontecendo e isso vai, para ela, vai se confirmando, ela precisa de atenção. Então a pessoa, ou ela se torna agressiva e sai batendo em todo mundo para mostrar que ela não precisa de ninguém, ou ela é aquela pessoa que faz qualquer coisa para agradar os outros. Porque eu preciso que gostem de mim. E é muito importante que gostem de mim. E aí eu fico dependente desse carinho do outro, dependente dessa atenção do outro. E esse outro se torna mais importante do que eu. E para agradar o outro, eu faço mal a mim mesmo. Porque eu preciso agradar o outro, então eu não consigo estabelecer limite. E isso não é só entre casais de marido, mulher, namorado, não. É entre amizades também. Quantas vezes a gente é dependente emocionalmente do nosso amigo, da nossa amiga? E aí, se esse amigo e essa amiga, às vezes, abusa da gente. Abusa, assim, de má fé, te maltrata, explora, e você continua cedendo a tudo que ele quer ou ela quer porque você precisa daquela amizade. E isso tanto de uma pessoa quanto de um grupo. Porque você valoriza mais o outro do que a você mesma. E aí, tudo isso tem todos os conteúdos psíquicos escondidos que estão atuando e eu não percebo. Está ali o tempo todo atuando e eu não percebo. Então, para mim, o outro parece o melhor, o outro parece perfeito e eu preciso daquele outro de qualquer jeito. Isso é uma dependência emocional e a base da dependência emocional é baixa autoestima. Eu não me valido, eu não me amo, né? Eu não me dou valor. E aí eu vou precisar desse outro. Tá? Pode passar. Então, o que é importante, então, a gente saber sobre essas dependências que eu falei até agora? E aí eu vou responder a pergunta dele também, né? Porque aquilo que eu não enfrento, aquilo que eu não sei, aquilo que eu não olho para mim, vai dominar a minha vida. Então, esse autor aqui é Carl Gustav Jung, né, um psicólogo contemporâneo do Freud, que todo mundo já ouviu falar em algum momento. Ele que trouxe o conceito, Freud trouxe o conceito de inconsciente pessoal e ele trouxe o do inconsciente coletivo também da humanidade. Mas o que a psicologia analítica, que é a psicologia do Jung, fala sobre a nossa psique? Então, tudo aquilo que eu não confronto, que eu não olho para mim, que eu não olho em mim, que eu não aceito em mim, vai direcionar a minha vida sem que eu perceba. E eu vou chamar de destino, eu vou achar que é fatalidade. Mas, na realidade, são escolhas feitas pelo meu inconsciente, não pela minha consciência. Então, tudo aquilo que eu vivo que está lá armazenado, de alguma forma vem à tona quando eu preciso cuidar. Então, se eu tenho emoções negativas no sentido de sentimento ruim que causou em mim, elas estão lá no meu inconsciente, elas ficam vindo à tona cada vez que acontece alguma coisa parecida. Então, se eu me senti abandonada lá na infância e isso foi sendo meio que
a vida inteira foi me provando de alguma forma de que realmente eu sou alguém que ninguém ama, e aí parece que todo lugar que eu vou tem alguém que não gosta de mim, e isso vai sempre se repetindo para afirmar que eu sou alguém que ninguém ama, toda vez que eu viver uma situação parecida, alguém está na sala de aula, sai e não me falou tchau. E aí vem aquela sensação horrorosa e eu não sei por que é tão forte a sensação. É uma bobagem, a pessoa esqueceu de me falar tchau, mas para mim já é o fim do mundo, aquilo dói demais. Por que que dói demais? Porque não é só aquela situação que a pessoa saiu e não me falou tchau. Todas as situações que eu vivi na minha vida, onde eu me senti rejeitada, não vem a lembrança, vem só a emoção. E aí fica grande demais, porque eu não dou conta, porque o inconsciente está atuando. Ele está trazendo informação daquilo que me faz mal. E eu preciso olhar para o que me faz mal. Por que será que eu me incomodo tanto quando o colega tira sarro de mim? Por que será que eu me incomodo tanto quando alguém não me dá valor? Porque daqui a alguns anos, alguns de vocês não vão nem se lembrar, às vezes, do nome um do outro. Mas agora, não ser valorizado por esse grupo é desesperador, né? Por quê? Porque vem à tona tudo que você já viveu e que foi desagradável nesse sentido. E aí, falando da pergunta dele, porque o que acontece quando a gente sonha, né? O nosso inconsciente, ele começa a mandar informações daquilo que nos faz mal o tempo todo. Porque assim como o cérebro manda informações para eu cuidar, né? Eu estou sentindo uma dor no braço, a dor é uma informação importante de que tem alguma coisa que eu preciso cuidar. A gente não gosta de sentir dor, mas se a gente não sentisse dor, nós morreríamos sem perceber. Uma vez eu vi no Fantástico uma reportagem de uma criança com uma doença raríssima. Ela não sentia dor. E a gente fala o quê? Uma pessoa que não sente dor. Ai, que maravilha, né? Já pensou? Eu sou invulnerável, né? Indestrutível, não sinto dor? Mentira! A mãe disse que precisava ficar atenta o tempo todo, porque um dia a menininha simplesmente, com 5 anos, correndo no parque, caiu, quebrou a perna com a fratura exposta, o osso saindo para fora e ela continuou correndo. Ou seja, você morre e não percebe. A dor, ela é importante. Ela diz, opa, para, cuida, né? Você tá assim, encosta o dedo no fogo, ai, né? Opa, cuida. Se eu não sentisse dor e eu deixasse minha mão encostada no fogo sem perceber, eu pegava fogo no corpo todo e eu morria. E isso a dor física. A dor emocional é a mesma coisa. Ela vem à tona para te falar o quê? Olha, tem alguma coisa acontecendo com você que você precisa cuidar. Então o nosso inconsciente, ele está avisando o tempo todo com essas sensações de mal-estares, de angústia, de tristeza, de depressão. Toda vez que vem um sintoma é um aviso. Então, a depressão, a ansiedade, elas não são um problema em si, elas são aviso de um problema. E aí, o que o meu sistema psíquico tenta fazer? Ele tenta me avisar de várias formas, e o sonho é uma delas, tá? Você perguntou do que acontece quando a gente dorme. Quando eu durmo, a minha razão baixa, né? A minha consciência baixa. Eu entro num estado alterado de consciência. Eu durmo, meu racional, meu cognitivo, ele é rebaixado, e aí vem à tona imagens. E aí o meu inconsciente, ele conta histórias. E essas histórias são sonhos. Então, na psicologia, a gente olha os sonhos dos nossos pacientes também. Porque o sonho fala daquilo que a sua consciência não enxerga. Então, vamos dar um exemplo, rapidinho. Eu tenho muito tempo, eu falo demais, né? Eu vou dar um exemplo rapidinho sobre os sonhos, tá? Tá, quantos? Tá. Sobre os sonhos e sobre o consciente e o inconsciente. Então, digamos que você, né, que me fez a pergunta, digamos que você seja uma pessoa que foi educada lá desde pequenininho por uma família bem... Tem famílias que são muito mais autoritárias do que outras, né? Não estou dizendo que a sua é, tá? É um exemplo. Digamos que a família tenha sido muito autoritária e tenha educado a pessoa para nunca ser alguém mal educado, agressivo. Então fala, não pode responder, não pode se alterar, não pode demonstrar raiva, sentir raiva é ruim, o amor é bom, o ódio é ruim, e é mentira, né? Acho que todo mundo já assistiu Divertidamente e sabe que todos os sentimentos não são bons nem ruins, são apenas sentimentos. A gente faz alguma coisa boa ou ruim com eles, mas eles vêm à tona. Se eu tô com ódio, com raiva, eu tenho que olhar pra minha raiva. Por que eu tô sentindo essa raiva? Não adianta só ignorá-la. Porque senão ela vai... Aí eu vou empurrar pro inconsciente, que é o que eu falei, e aí ela vai agir através de mim. Então, se essa pessoa foi educada pra nunca perder o controle, e aí ela passa a vida se segurando pra ser aquela pessoa controlada, e todo mundo fala, que inveja, você é tão calmo, você nunca perde as estribeiras, você nunca enfia o pé na jaca. Essa pessoa está reprimindo a sua raiva. Mas nada se perde, está tudo indo lá pro inconsciente e as emoções estão lá, né? Juntando. E aí vai juntando tudo que é igual. Toda a raiva que eu passo vai ficar junto num bloquinho só. A gente fala que o inconsciente, ele acumula não por situação, mas por emoção. Aí tudo que me produziu raiva vai ficando junto. E vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aí a pessoa muito calma, super calma, que nunca perde o controle com nada,
começa a ter sonhos só de violência. Nem sempre é a pessoa que está cometendo violência no sonho, mas ela começa a ter muito sonho de violência. Animais destroçando animais, animais atacando pessoas, pessoas atacando ela atacando pessoas. Esses sonhos começam a mostrar o quê? Olha para a sua raiva. Essa raiva precisa ser olhada e cuidada. Por que eu estou com raiva? Eu preciso achar uma forma de extravasar a minha raiva. E lidar com essa raiva de uma forma construtiva, não destrutiva. Mas eu preciso olhar para a raiva e aceitar que eu tô com raiva. Ai, mas é da minha mãe, é pecado sentir raiva da mãe. Mentira, a gente sente. A gente ama e odeia a mesma pessoa e tudo bem. Vai passar. Se eu tô com raiva, com ódio, porque a pessoa fez alguma coisa contra mim, eu tenho que olhar para essa raiva e não ignorar que eu tô com ela. Eu tenho que discutir, conversar, falar sobre isso. Aí, a pessoa não faz nada disso, o inconsciente está mandando, começa a ter dor de estômago, começa a ter um monte de problema porque está engolindo a raiva. E aí, um belo dia, a pessoa está andando na rua e alguém dá uma trombada nela e aí essa pessoa enlouquece. E mata essa outra pessoa de tanta porrada. E aí você fala, mas matou só por causa de uma pancada. Só deu uma trombada e ele foi lá e matou o cara. Ah, alguém deu uma fechada na rua, né? O cara desce do carro, vai lá e mata o outro. Não foi só aquilo. Foi tudo aquilo que estava lá. Mas o inconsciente dele tentou avisar. Foi avisando, cuida disso, cuida disso, cuida disso, cuida disso. Bum, explodiu. Por quê? Porque nada se perde, tá? Respondi a sua pergunta? Tá? Então, quando a gente dorme, uma parte da nossa psique vai produzir sonhos, alguns a gente não lembra. Aí as pessoas falam assim pra mim, muitas vezes no consultório, ai não, eu tive um sonho, mas foi tão sem pé nem cabeça. Eu falo, esses são os melhores, né? Ai, mas não tem explicação disso. Traz o sonho, vamos olhar pra ele. E geralmente a pessoa consegue perceber situações da vida dela que o sonho está mostrando. Está descrevendo que, ó, né, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, você não tá querendo enxergar. Quando a gente tem aqueles sonhos que são sonhos repetitivos, sabe? Você sonha sempre a mesma coisa. Presta atenção nisso, porque tá tendo uma informação aí, porque o eu que tá sonhando, né, a gente chama de eu onírico, aquela pessoa que sou eu no sonho, ele é uma representação do meu inconsciente. Tanto que no sonho a gente faz coisas absurdas, né? Você fala, nossa, eu fiz isso no sonho, né? Porque não é a consciência que está determinando o que eu vou sonhar. A consciência, ela é direcionada por aquilo que o mundo diz que a gente tem que ser. O inconsciente é aquilo que a gente é de verdade. Tá? E aí vai mostrar o que eu preciso. Então, tudo isso que a gente falou sobre as emoções, as dependências, a dependência emocional, o álcool e todas as outras drogas, todas as outras dependências, o grande perigo, o perigo maior de tudo isso é que essas coisas tentam ocupar um lugar vazio na nossa alma. Tentam ocupar aquele lugar que faltou, daquele carinho, daquela atenção, aquele lugar do que eu não sei quem eu sou, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Tenta ocupar um lugar vazio. E aí, ocupando esse lugar vazio, fica muito mais difícil de sair. A gente tem uma dependência física, que muitas vezes você faz até que você falou, tem como parar, né? A pessoa vai lá, faz uma desintoxicação, fica numa clínica. Essa é a dependência física, vai limpar o corpo para ele não sentir aquela necessidade física de usar a droga, que a gente sabe o quanto que é difícil sair muitas vezes de um vício. A pessoa fica doente, fica mal, tem febres, delírio, alucinação, dores pelo corpo. Quanto mais pesada é a droga, maior é a dificuldade para sair dela. Mas tem a outra dependência que é emocional. Aquela droga, aquela comida, aquele álcool, aquela pessoa tá tentando ocupar um lugar vazio na minha vida, mas ninguém nem nada vai ocupar esse lugar vazio. Eu preciso preencher esse lugar vazio. Mas para isso eu preciso me conhecer. Eu preciso ter um acesso a informações minhas mesmo, da minha alma. Quando a gente fala alma, não é no conceito religioso, tá? É alma no conceito de essência, daquilo que eu sou de verdade. Porque tem muita coisa sobre mim que eu não sei. E tem coisa que eu não vou saber nunca. Porque é tão escondido que eu não vou saber. Mas eu preciso aprender a lidar com aquilo que vem à tona, com aquilo que eu sinto. Então, sentir medo, sentir vergonha, sentir tristeza, sentir ansiedade. Nada que eu sinto é feio. Nada que eu sinto significa que eu sou fraco, que eu sou fracassado, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, eu sou humano. E ser humano é estar sujeito a sentir. Coisas boas e coisas ruins. E todas elas vão passar. Um dia, né? E, volta um pouquinho, volta. Eu queria pedir 4 voluntários antes disso, mas eu não sei nem se eu tenho tempo. Só que eu queria os 2 mais altos e os 2 menores da sala. Então, vem 2 mais altos. Por favor, não vou fazer pagar mico, não, prometo.
Isso, os dois mais altos. E os dois menorzinhos da sala, sem problema nenhum de pagar mico. Vamos lá. Venha, querido. Tá. Cadê o outro? Quem é o outro? Falta um. Não é pra passar vergonha, eu prometo. Eu prometo que não é mico, é só porque eu preciso de explicação. Isso, então tá. Então é o seguinte, eu vou pegar... Qual é o teu nome? Davi, ó, o nome do meu neto. E você é? Vinícius. O Davi fica aqui na frente do Vinícius, de frente pra ele, de frente. E você é? Leonardo. Leonardo, e você? Como? Kevin. A Kevin. Vai ficar na frente da Kevin o Leonardo, tá? Eu vou pedir pra você marcar 1 minuto. Quando eu pedir, você começa a marcar. Quando eu falar já, vocês vão fazer o que eu tô falando, tá? Então, o Leonardo vai ficar na ponta do pé para ficar na altura da Kevin. É Kevin, né? Isso. Da Kevin. Enquanto o cronômetro não bater, ele não pode abaixar o pé. Vai ficar na ponta do pé, tá? E esqueci teu nome. Vinícius. O Vinícius vai dobrar os joelhos para ficar na altura do Davi até o tempo acabar. Tá bom? Pronto, Cat? Podem. Vai lá. Isso. Vamos ficando. É rapidinho, é rapidinho. É só 1 minutinho. Eu não tô sentindo nada. Vocês estão sentindo alguma coisa? Você ainda não tá no tamanho dela. Levanta os braços aí, Leonardo, pra ficar na altura dela. Ai, meu Deus, é muito, né? Quando der 50, você me avisa. Vamos, cadê a musculação? Cadê a musculação? Deu? Ó, pode parar, pode parar. Pode parar, volta ao normal todo mundo. Não foi nem 1 minuto, eu pedi pra parar antes. 50 segundos, tá? Você sentiu alguma coisa? Não. Ai, nem eu. Você sentiu alguma coisa? Não. Não? E pra você, como é que foi ficar na ponta do pé por 1 minuto? Tava quase caindo. E pra você ficar curvado? O equilíbrio, né? Equilíbrio. Palmas pra eles. Por favor. Por que eu coloquei isso, tá? Antes de falar por quê, eu vou contar uma historinha, tá? Eu gosto de contar a história. Pode colocar a imagem, tá? Tem um mito grego chamado a cama de Procrusto, tá? É um mito grego. É um mito, tá, gente? A cama de Procrusto conta a história de um bando de bandidos que ficavam perto da cidade de Atenas e o líder deles se chamava Procrusto, que era um homem imensamente alto. Aí, o que eles faziam por maldade pura? Eles sequestravam viajantes, pessoas que na época, né, gente, ninguém ia de carro, cavalo era só para quem era muito rico, as pessoas viajavam a pé. Então eles sequestravam esses viajantes e levavam até Procrusto, e Procrusto dizia o seguinte: para entrar em Atenas, só entra em Atenas aquele que deita na minha cama. É um teste. E aí eles colocavam as pessoas nessa cama de Procrusto e assim, se a pessoa fosse menor do que a cama, ela era esticada até ficar do tamanho da cama. Então rompia ligamento, rasgava a pele e essa pessoa obviamente podia até morrer, é claro que não entrava em Atenas. Se a pessoa fosse maior do que a cama, que era raro, mas de vez em quando aparecia, eles cortavam a perna ou o pé, a parte que passasse da cama, para ficar do tamanho da cama. E é claro que a pessoa também morria, ou podia morrer por causa de infecções e nem chegava em Atenas. Só podia entrar em Atenas quem fosse exatamente do tamanho da cama. Ou seja, quem fosse exatamente da altura de Procrusto. Porque ele só aceitava as pessoas que fossem iguais a eles. E aí a gente fala, que horror, né? Que coisa horrorosa. Né? Que nojento isso. Mas a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso com as outras pessoas. As outras pessoas fazem com a gente e a gente faz com a gente mesmo. O que a gente fez aqui de brincadeira. É muito difícil eu ter que me igualar ao outro. Tanto se eu tiver que me abaixar, quanto se eu tiver que me esticar. Não é fácil. Não é fácil para o corpo, imagina para a alma. Então, se eu tiver que esticar a minha alma, assim, fazer coisas que eu não quero fazer, me esforçar o máximo que eu para poder agradar os outros, para poder ser igual aos outros, eu estou fazendo mal para mim mesmo, para minha própria alma. E eu estou criando feridas, machucado, que vai ficar no meu inconsciente, que vai vir à tona assim uma hora para eu cuidar.
Se eu, por outro lado, tiver que esconder quem eu sou, que aí é o mutilar, né? Um é esticar, o outro é mutilar. Se eu tiver que me mutilar, me modificar de uma forma que é agressiva só para ser aceito, só para agradar, pessoas que de repente não fazem o menor sentido na minha vida, não tem nem importância para mim. E mesmo que tenha importância, eu também estou produzindo feridas. E aí a gente vê alguns filósofos, tem um filósofo que ele fala que a sociedade, ela modela a gente. A gente precisa se adequar. Claro que a gente precisa se adequar para conviver em sociedade. Mas se adequar para conviver em sociedade não significa deixar de ser eu. Se eu tiver que fazer algo que me machuca para agradar o outro, eu estou fazendo isso. Eu estou me mutilando. Eu estou rasgando os meus tendões, ou eu estou decepando a minha perna, meu pé, meus braços, minha cabeça. Eu estou me mutilando. E isso vai gerar sofrimento psíquico. Vai ficar armazenado no meu inconsciente. E vai vir à tona para ser cuidado. Mesmo que venha através do alcoolismo, do uso de outras drogas, do excesso de compras, da dependência emocional, porque eu estou frágil. Eu fico frágil quando eu não sou fiel a mim mesmo. Então, quando em convivência em sociedade, alguém diz pra gente, se você não fizer isso, você é um babaca, você é um covarde, você é um careta, você é isso. Se você não se adequar, você não vai ser aceito, nós não vamos te amar, e eu cedo só para ser aceito, eu tô sendo exatamente igual pro Cristo. Tô fazendo. Se eu exijo que o outro também faça isso para me agradar, eu também tô sendo. Então é um mito que mostra uma coisa horrorosa, mas que a gente vê na sociedade o tempo todo. Acontece o tempo todo. Se você entrar em qualquer rede, você vê isso acontecendo. A gente abre as redes e aí a gente precisa se mutilar para ser igual. Quando na realidade o que é bonito da humanidade é exatamente as diferenças. Está acabando, não vou falar desse outro mito, quando eu voltar um dia eu conto, o mito de Sísifo, mas só olhando a imagem, volta lá, Cat, um pouquinho, só olhando a imagem, só o final da história, ele foi condenado eternamente a levar uma pedra até o alto de uma montanha. Quando chegava lá no alto, a pedra rola até a parte de baixo e ele tem que subir também empurrando essa rocha. Isso eternamente. Fazer um trabalho que não tem sentido, É um esforço que não vai resultar em nada, porque vai ter que sempre repetir. E a gente também, com as nossas dependências emocionais e outras dependências, fica nessa situação de estar sempre fazendo algo que não tem sentido. E você fica repetindo. E a sensação de vazio vai aumentando. E quanto mais o vazio vai aumentando, mais eu fico dependente de alguma coisa, porque eu não quero encarar o meu vazio. Então, se o meu vazio aparece, eu não tenho que ignorá-lo. Eu tenho que procurar ajuda, Passa aí, Cat, tá? Tem que procurar ajuda. Então, o que fazer? Essa autora chamada Mary Woodman, ela diz que a cura deve vir por meio da própria ferida. E foi o que eu acabei de falar. A gente vai olhar para a dor. Ai, mas eu tenho vergonha de falar que eu tô me sentindo ansioso, que eu não consigo dormir, ou que eu fico sem vontade nenhuma de sair nem da cama, que eu não quero nem tomar banho. Eu não tenho coragem de falar isso porque vão rir de mim. As pessoas vão falar, nossa, o que é que se diz geralmente para o jovem, principalmente? Toma vergonha na cara, pra que ficar com depressão? Pra que você quer se isolar? Você é bonito, jovem, vai namorar, vai tomar cerveja, porque isso vai aliviar. Não, é o contrário. Se eu não estou me sentindo bem, eu tenho que olhar para aquilo que eu estou sentindo. Eu tenho que olhar para a própria ferida, porque eu só vou melhorar, só vou me curar se eu olhar para a ferida. Então, a melhor maneira é eu me conhecer, eu saber para quê. Na psicologia analítica, a gente não pergunta assim, por que você está sentindo isso? A pergunta é, para que você está sentindo isso? Para que você está sentindo sintomas de depressão? O que a depressão está dizendo para você? O que a ansiedade quer dizer? Toda vez que um desses sintomas aparece, quer dizer alguma coisa. Só que a gente, muitas vezes, só procura ignorar o sintoma ou aliviar o sintoma com remédio, por exemplo. E não olhar o para que o sintoma está existindo. Lembra da dor no braço? A dor, ela é um anúncio de alguma coisa que tem que ser cuidada. O sintoma emocional é o anúncio de alguma coisa que tem que ser cuidada. Então, a gente vai através de tratamento psicológico ou, se necessário, medicamentoso e também da rede de apoio, de amigos. Então, não é vergonhoso precisar de uma ajuda, precisar de um médico, precisar de um psicólogo. Hoje está caindo muito por terra essa ideia de psicólogo é coisa de louco, Está caindo muito por terra, mas já foi muito mais grave isso. Mas mesmo assim, muita gente não tem coragem. Não, vou procurar uma pessoa para ficar falando da minha vida.
Mas é exatamente falando da sua vida que você vai se curar. Exatamente olhando para os seus medos, para as suas fragilidades, para a sua força, para tudo que você tem de bom e de ruim, porque a gente também não é só coisa boa, a gente também tem muita coisa negativa. Negativa do ponto de vista da sociedade, porque para a nossa mente nada é bom nem ruim, é apenas o que eu sou. Então, ninguém é super-herói nem super-heroína. Se está precisando de ajuda, se sente mal de alguma forma, procure ajuda. Porque sentir medo, raiva, dúvida, tudo que eu já acabei de falar é humano, né? A pergunta dela é se afastar. Sim, é isso mesmo. Então, se eu estou num relacionamento que eu percebo que está me fazendo mal, eu tenho o direito de me afastar. Mas se eu só me afastar e não cuidar, de repente, daquilo que me fez me sentir atraído por aquela pessoa, eu vou me sentir atraída por outra pessoa igual. Sabe quando? A gente já viu isso, né? Acho que vocês devem ver isso. Nossa, a pessoa acaba um relacionamento negativo e arranja outro igualzinho. Por quê? Porque a questão está em mim. Então, se eu tenho um sentimento de abandono muito grande dentro de mim, de não ser aceito, de não ser aceita, de não ser importante, de não ser bom o suficiente, e aí eu tô com uma pessoa, e essa pessoa ela tem um papel poderoso sobre mim, e essa pessoa vai muitas vezes cuidar de mim, mas também me humilha, né? E aí eu fico presa a essa relação. Se eu consigo sair dessa relação, mas eu não olho para esse meu sentimento de rejeição e não cuido dele, eu vou entrar num outro relacionamento igual. Tá? Então, se afastar é importante sim. Se é nocivo, e a gente costuma dizer assim, não interessa se é pai, mãe, irmão, irmã, sangue. Se tá me fazendo mal, é um direito meu me afastar. Tá, mas você está dependente dela. Se você está dependente emocionalmente, já está errado. Pra você. Às vezes o outro também não está fazendo nada errado. Mas se você não consegue viver, né, sem a validação dessa pessoa, você precisa, nesse caso, se o outro não está te fazendo nada de mal, você precisa, nesse caso, entender por que eu estou sentindo isso. Por que eu não consigo? Eu percebo que não está fazendo bem para mim, mas eu não consigo. Então algo em mim está me prendendo. E em relação à alimentação, a mesma coisa. Essa alimentação, ela busca preencher alguma coisa que está faltando. Assim como o álcool busca preencher, assim como qualquer outra coisa busca preencher. Às vezes até a diversão, gente. Não é só, eu não falei disso, mas eu não sei viver a não ser na farra. Né? Não consigo viver de outra forma. Isso também é uma forma de vazio. Tudo que é exagero, tudo que extrapola um limite, necessita de um olhar mais cuidadoso. E aí a gente vai buscar, através de um acompanhamento psicológico, na terapia é um espaço onde você não é julgado, você pode falar qualquer coisa que também tem um sigilo, não sai dali, e aí você tem mais liberdade de se expressar. E isso não é só o excesso do alimento, a falta também. A gente tem aí bulimia, anorexia, então todos os transtornos alimentares também têm um cunho psicológico. Tem emoções envolvidas, tanto no excesso quanto na falta, tá? Então, tudo aquilo que sai de um limite, de um equilíbrio, precisa ser olhado com carinho. E aí eu trouxe, em relação ao alcoolismo e outras drogas, que nos municípios a gente tem também acompanhamento gratuito, né? Nem todo mundo pode pagar uma terapia, nem todo mundo pode pagar um psiquiatra, né? É muito difícil, mas a rede pública oferece atendimento gratuito e o CAPS. Aí a gente tem os CAPs, que inclusive tem até piadinha de adolescente sobre CAPs, mas os CAPs são Centro de Atendimento Psicossocial, e aí se é um CAPs comum, a pessoa só consegue ser atendido através de um encaminhamento da UBS, que aí ele vai avaliar essas questões de depressão, ansiedade ou outras fobias ou algumas neuroses. Mas se é um caso de dependência química, álcool e outras drogas, inclusive o tabaco, tá? O fumo também entra nesse quesito de dependência. Tem um CAPS AD, que é CAPS Álcool e Drogas. Então é Centro de Atendimento Psicossocial de Álcool e Outras Drogas. E o CAPS AD você não precisa de encaminhamento de ninguém. É portas abertas. E o de Suzano, inclusive, agora é 24 horas. Ele nem fecha. Então, assim, a pessoa está se sentindo dependente de alguma coisa e não consegue parar, ela pode ir direto no CAPS. Chega lá, ela passa por uma triagem, uma entrevista, e aí eles vão encaminhar para os melhores atendimentos. Então, lá dentro do CAPS tem psicólogo, psiquiatra, terapia ocupacional e várias outras atividades que vão olhar a pessoa
na história inteira dela. E não vai assim, mas aí eu não vou conseguir parar. Não, o CAPS não trabalha com assim, você tem que parar de usar aquilo que você está usando que te faz mal. O CAPS trabalha com uma coisa chamada redução de danos. Então ele vai trabalhando junto com você para você ir reduzindo aquele uso, né? E reduzindo e trabalhando as causas emocionais. E se tiver necessidade de medicação, tem o psiquiatra lá que vai medicar se for necessário. Senão você fica só nas terapias. Mas é importante, inclusive a família também pode ser acompanhada pelo CAPS, né? Às vezes tem uma pessoa que precisa do CAPS e ela não quer ir de jeito nenhum, não vai de jeito nenhum, aí começa a ir a mãe ou o pai. A família pode participar e receber orientações para poder ajudar essa pessoa também, tá? Eu respondi a sua pergunta? Respondi a sua? Respondi a sua? Menino, ficou esclarecido sobre os sonhos? Alguém mais quer fazer alguma outra pergunta? Ninguém? Acho que é só, né? Então é isso, obrigada pela atenção de vocês.